tá para acontecer uma daquelas mudanças que pode sim mudar a temperatura do jogo, tá? Principalmente em relação à elegibilidade do Jair Bolsonaro. Tem gente deixando o TSE, tem outra pessoa deixando o tribunal também no ano que vem, e aí a gente vai ter 2 ministros do STF indicados pelo Jair Bolsonaro ocupando essas vagas, tá? Esse é o nosso tema principal de hoje. A gente vai conversar também a respeito de uma declaração do Gilmar Mendes sobre a possibilidade de mandatos fixos para ministros do STF. E começamos aqui tratando de um assunto que em breve vai desembocar também no Gilmar Mendes, né? De acordo com o Metrópolis, então é sempre importante aqui a gente ressaltar que eu não confio nessas fontes da mídia tradicional, tá? Eu tô só aqui replicando o que eu li na matéria. Se vocês me perguntarem se eu acredito nisso, eu acho que as informações que nós recebemos a respeito de como funciona, né, Brasília, essa relação entre os poderes, isso faz sentido. Agora, eu só vou confirmar ou só vou acreditar caso eu escute isso da boca de Jair Bolsonaro. De acordo com a matéria do Metrópolis, o nosso ex-presidente, querido ex-presidente, se Deus quiser, futuro presidente, teria admitido que o seu maior erro em relação ao STF, não erro, né, mas o que acabou provocando reações incontroláveis por parte do STF foi uma indicação que ele fez para o STJ. Por quê? O que teria acontecido? O Gilmar Mendes, que até então teria boas relações com o Bolsonaro, teria solicitado para que ele indicasse um protegido dele, né? E o Bolsonaro, sendo o Bolsonaro, falou, não, vou indicar quem eu quero, em quem eu confio. E aí isso teria deixado o Gilmar Mendes muito insatisfeito, por isso que eu disse, né, que essa informação não é confirmada, mas faz sentido com o que eu já escutei. O Gilmar Mendes é o cara que tem condições ali de peitar o Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes é o único que tem coragem de fazer isso. Os outros, né, dão um passo atrás e não tem peito para fazer isso. O Gilmar é considerado, por todo mundo, já escuto isso há muito tempo, o único que tem tamanho dentro da casa para chegar lá e falar, não, vamos dar uma segurada aqui, vamos dar uma controlada e tal. Né? Ao não indicar o protegido do Gilmar Mendes, o Bolsonaro teria perdido essa ajuda, né? Não diria uma proteção, né? Mas de repente, né, essa colaboração aí do Gilmar Mendes. Se isso for verdade, né, vocês percebem o tamanho da treta que é Brasília, né? Como é difícil você governar o Brasil, porque o presidente da República não pode nem indicar quem ele quer para um tribunal superior, porque tem um outro magistrado de um outro tribunal superior que, em troca de proteção, quer que indiquem a pessoa que ele quer. Né? É uma coisa... E tem gente que não entende, né? Tem gente que reclama do Jair Bolsonaro, tem gente que fala, não, se ele não tivesse falado isso, se ele tivesse sido menos agressivo em suas palavras com o STF, isso não teria acontecido. Isso aí é uma ilusão, sempre falo isso, né? Que contra o Bolsonaro só vale desculpa. Né? Se ele não tivesse feito isso, isso teria acontecido. Mentira, teria acontecido do mesmo jeito, porque não interessa se ele tivesse assumido uma postura de príncipe britânico. Né? O resultado teria sido o mesmo. Tanto é que muitos de nós, conservadores, achamos que ele pegou leve demais. É justamente o contrário. Né? Então, fica aí mais um exemplo do quão difícil que é governar o Brasil com um Estado tão aparelhado, né? Com tantas conexões, com tantas pessoas poderosas que se acham no direito de meter o bedelho em tudo. Sempre tem um interesse por trás, e você governar um país sem, bem entre aspas, tá, pessoal? Sem respeitar, né, os desejos desses players fortes que estão lá, é muito difícil. A gente teve aí um governo com ministros técnicos, cargos do primeiro escalão, todos preenchidos com pessoas preparadas, ao contrário desse desgoverno que tá aí, tem que criar ministério para poder encaixar política incompetente e corrupto. Né? Nessa área o Bolsonaro conseguiu, né? Mas pelo jeito, em outras, ele pagou um preço caro, pode ter pagado um preço caro, né, por ter se mantido leal às suas convicções. Né? Mais uma vez, não sei se é verdade. Agora, que realmente o Gilmar Mendes é o único cara com culhão
para peitar o Moraes. Isso eu já escutei de várias pessoas muito antes disso acontecer, do Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto, e continuei escutando até hoje. Tá? Vamos lá, vamos falar da declaração do Gilmar Mendes a respeito da possibilidade, né, de que seja criado um mandato, né, fixo para os ministros do STF. Como falei aqui para vocês no primeiro vídeo de hoje, a informação que eu recebi é de que essa mudança não afetaria os atuais ministros. Então, para mim, já é um negócio meio perneta, né? Se não afeta os atuais, porra, é uma desvantagem para quem for indicar ministro daqui para frente. Vamos supor que o Bolsonaro ganhe as próximas eleições, e adquire o direito de indicar 3 ministros. Esses 3 ministros que ele indicar, com esse mandato de 10 anos, por exemplo, deixariam o STF antes de vários que ainda estão lá, que já estão lá. Né, por exemplo, o próprio Moraes, o Dias Toffoli, o Zanin. Eles vão ficar lá até depois que os indicados, né, os hipotéticos indicados pelo Jair Bolsonaro, cumpram os 10 anos de mandato e deixem a casa. Então tem que retroagir, né? Porque senão... Vamos lá, né, gente? Ah, mas é direito adquirido. Ao que me consta, né, não existe direito adquirido quando a questão é com o Estado. Né? Então, dá pra dar um jeito nesse troço aí. Né? Aí o Gilmar Mendes foi lá e reclamou. Ele não achou legal e disse que isso acabaria gerando uma agência reguladora. Né? Eu, sinceramente, vou tecer um elogio aqui ao Gilmar Mendes, que muita gente não vai gostar. Mas, assim como eu escutei aquelas coisas a respeito dele, todo mundo diz que, em matéria de direito, ele é o mais capacitado dentro do STF, tá? E eu acho que não dá para negar isso. Né? Como ele usa esse conhecimento, aí é uma outra história. Agora, ter o conhecimento, de fato, né, o cara é fueda. Né? Então, ele deve ser intelectualmente muito superior à minha pessoa. Eu não captei a mensagem. Eu não entendo como isso geraria uma agência reguladora. Né? Agora, me causa estranheza, e isso eu consigo captar, é que ele, né, que faz parte ali do STF, esteja falando de agência reguladora, porque o que mais o STF faz sem poder fazer, né, em tese, é regular. Estão querendo até regular a internet, né? Regula a eleição, regula tudo, rapaz. Então, seria uma agência reguladora para regular uma agência reguladora informal. Né? Haja agência reguladora, derruba todas de uma vez, aí não precisa. Né? Aí não precisa. Mas enfim, que personagem, não? Como eu falei também no vídeo de hoje, né? O Gilmar é um cara que, se você não desrespeitar a pessoa dele, ele aguenta a pancada. Assim como o Barroso. Né? O Gilmar Mendes, você não vai ver um produtor de conteúdo fazendo um vídeo como eu estou fazendo aqui e falando dele. Se você não xinga o cara, se você não ofende ele com palavras de baixo calão, se você não inventa histórias, ele não vai reagir contra você. Tá? Ele tem a mesma pegada do Barroso. Né? Já existem outros que, se você falar, meu camarada, esquece. Né? Esquece mesmo. Né? Por exemplo, se o Flávio Dino entrar no STF, eu já estou anunciando aqui para vocês, tá? Antecipadamente. Se o Flávio Dino entrar no STF, se ele for indicado, é sinal de que ele vai entrar, porque nunca impedem que ninguém entre, né? Eu estarei de mudança para fora do Brasil. Eu não vou viver no Brasil com o Flávio Dino com os poderes de um ministro do STF, tá? Então vocês já estão avisados. Chegamos então ao nosso tema principal aqui. Vamos tratar de quem está saindo do TSE agora, quem vai sair no ano que vem, quem vai entrar, né? Quem vai assumir os processos do Jair Bolsonaro e o que isso pode acarretar. Eu odeio quando a gente dá notícia e já vem um engraçadinho dizendo que é tic-tac. Começou o tic-tac, antes era isso, agora é aquilo. Não tem tic-tac, meu camarada. Meu trabalho aqui é passar notícia para vocês. Né? O cara que trabalha no comércio, o cara que é advogado, o cara que trabalha numa multinacional, o cara que é motorista de Uber, né? O cara que trabalha numa livraria, o farmacêutico, não tem tempo para ficar entrando na internet e procurar essas matérias, essas notícias. Então o meu trabalho é esse, eu trago as notícias aqui para vocês. O que vai acontecer dali para frente é uma outra história, eu posso até dar opinião. Tá? Agora, se for chamar tudo de tic-tac, vai acabar virando esquerdista, que para esquerdista tudo é fascismo e tudo é golpe. Querem que a direita se transforme nisso? É tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pô, dá um tempo, cara. Dá um tempo, né? Seguinte, quem tá saindo agora é
O cara dos tapinhas no rosto, o cara do missão dada é missão cumprida, é o Benedito Gonçalves, aquele que tocou o terror durante o processo eleitoral. Tá? Ele está de saída, o mandato dele está acabando no TSE. Quem sai em junho do ano que vem é o Alexandre de Moraes. Tá? Quem vai assumir os processos do Jair Bolsonaro é o Raul Araújo, que tem votado contra as acusações. Né? Ele foi contra a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, ele tem ficado em favor, não diria nem do Bolsonaro, da lei, né? E dos fatos. Tá? E ele vai assumir os processos que hoje estão com Benedito Gonçalves. Quem vai entrar depois? O próximo presidente do TSE é o Cássio Nunes. Tá? E o André Mendonça vai ter mandato lá também. Isso cria uma temperatura para que haja uma mudança no entendimento dessa questão da inelegibilidade do Bolsonaro. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo para vocês, por uma questão de lógica, entendo o presidente da casa cuidando dos processos, uma pessoa que é a favor da lei, né, e dos fatos, e tendo o André Mendonça lá também, existe uma possibilidade de mudar alguma coisa por lá, em especial não estando na casa mais o Benedito Gonçalves, que é o ponta de lança, né, e o Alexandre de Moraes, que é o mastermind por trás dessa história toda. Tá? Então, os fatos são esses. Aí vocês decidem o que vocês acham. Né? Eu acho que a temperatura muda. Se vocês me perguntarem se eu confio no Cássio Nunes, eu não confio. Eu não confio, nem nele, nem no André Mendonça, até que me provem o contrário. Porque, às vezes, eles tomam umas decisões animadoras. Outras vezes, outras horríveis. Né? Um no cravo, outra na ferradura. Então não tem como a gente pegar confiança. Né? A gente vai ter que esperar aí para ver o que acontece. Assim como a gente conversou aqui sobre o Gilmar Mendes ter pedido que o protegido dele fosse indicado, a gente sabe que o Cássio Nunes foi indicação de outra pessoa. Ele é protegido de uma pessoa que pediu para que ele fosse indicado em troca de apoio no Congresso. Né? Então, e essa pessoa tem que cumprir o papel dela ali, né? Tirando uma coisa ou outra. Nunca confiei, continuo não confiando, mas, enfim, não acho que tenha sido um acerto. Né? Mas é passado, isso já aconteceu, e o Cássio Nunes tem tempo de sobra ainda para provar que nós estamos errados. Tá? Então, os fatos são esses, tá, galera? Vamos lá, vamos recapitular. O Benedito Gonçalves, o ponta de lança, está saindo. Moraes vai sair no ano que vem, em junho de 2024. O Raul Araújo, que é uma pessoa que tem tomado decisões favoráveis ao Bolsonaro, como isso aqui prefiro dizer, à lei e aos fatos, vai assumir os processos do ex-presidente. A gente vai ter o Cássio Nunes como presidente da casa e o André Mendonça vai passar a fazer parte do colegiado. Tá? Assim que eu souber, que eu apurar como vai estar o colegiado inteiro no ano eleitoral, ano de eleições presidenciais, eu passo aqui para vocês. Isso é um trabalho mais complexo. A gente já viu manobras ali, por exemplo, quem não se lembra, né? O presidente era o Barroso, do TSE. Aí entrou o Fachin no mandato tampão ali, rapidinho, aí depois ele saiu para o Moraes entrar. Ficou uma coisa muito esquisita, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui por motivos óbvios. Então, de repente, podem acontecer manobras desse sentido aí. Se já aconteceu antes, podem acontecer novamente. Mas o que eu vou apurar para vocês é como estará o colegiado caso nenhuma manobra aconteça. Caso tudo ocorra dentro do previsto ali pelos prazos, né, de mandatos dos ministros que deverão fazer parte do colegiado do TSE no ano eleitoral, eleições presidenciais. Fechou? Então é isso, galera. Um forte abraço e a gente se vê por aí.